várias guerras, são várias pelejas que ocorrem no meio do povo, né? Que ocorrem no mundo. Então nós temos pelo menos 3 tipos de guerra que acontecem. Nós sabemos que tem guerras uns com os outros, dentro da própria casa de Deus, né? Dentro das próprias famílias. Existem guerras. Quando falamos de guerras, às vezes a expressão guerra parece que ela é muito forte e dá a impressão de uma coisa que precisa usar o armamento bélico, aquela coisa toda. Mas a guerra que ele está querendo dizer são brigas, são contendas, são confusões, né? Logicamente, quando acontece a nível de nações, aí a coisa pega mais, né? Aí já se usa armamento bélico, já atinge, já usa-se de uma violência muito maior. No entanto, tudo se trata de guerras, no plural. Então nós temos aqui algumas guerras que ele cita aqui. Deixa eu ver mais tarde, porque o ventilador está muito bom. Eu não vou nem pedir para você ligar, não, porque está ajudando, né? Às vezes ele trabalha um pouquinho, mas eu vou ajeitar. Então nós temos guerra. A primeira guerra que nós temos guerra uns com os outros. Bem? Depois nós vamos discorrer aqui. Temos também guerra com nós mesmos. Nós temos conflitos interiores. Dentro de nós mesmos nós temos conflitos interiores. E temos também guerra com Deus. Guerra com Deus. As pessoas combatem contra Deus muitas vezes. Questionam Deus, debater de frente com Deus. Usa-se até cristão, eu já ouvi, esses irmãos já ouviram, cristão que fala que colocou Deus na parede, que estava orando e não recebeu, colocou Deus na parede. São uma gente que ignorância, né? Que situação, guerra com Deus. É uma guerra ruim, né? Não tem a mínima chance de prevalecer, mas tem pessoas que querem guerrear com Deus. Nós temos que estar do lado de Deus, guerreando as guerras do Senhor. Na realidade, Ele mesmo peleja por nós, né? Então ele faz a pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele faz a pergunta e em seguida, no versículo, ele mesmo responde. Aí ele diz assim: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites e nos vossos membros guerreiros? Então a palavra deleite, a palavra deleite pode ser traduzida por prazeres. É uma palavra que a gente vai entender melhor, que a gente usa mais. Então ele está dizendo: por acaso não é dos vossos prazeres e dos vossos membros guerreiros? Ou seja, são aqueles desejos que nós temos e que muitas vezes nós não controlamos esses desejos e entramos em situações complicadas. Então nós temos aí algum tipo de guerra. Vamos definir um pouquinho guerra uns com os outros, que é a primeira parte. Então, primeiro, guerra entre os cristãos. Quando nós lemos lá no Salmo 133, nós vamos ver o salmista, ele dando uma ênfase no quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque não era uma coisa tão fácil, uma coisa tão simples de ocorrer, mas que era bom e era agradável. Então ele dá uma ênfase nisso para que nós possamos desejar a paz entre nós. Nós precisamos buscar a paz entre nós e fugir da contenda, fugir da confusão, né? É bem melhor, às vezes a gente até perde para ganhar. Aparentemente a gente está perdendo, mas na realidade a gente está ganhando, porque a gente está tendo o domínio próprio, está sendo dominado pelo Espírito Santo, está sendo controlado pelo Espírito Santo. Aparentemente perdeu, mas na realidade com Deus nós ganhamos. Isso é que é interessante, porque quem tem domínio próprio, está sempre constantemente perdendo para ganhar. Ele deixa, é o que Jesus disse: se alguém te dá um tapa no rosto, vira também a outra face. É fácil isso? Não, mas isso é coisa de cristão. Isso é coisa de crente. Imagina, a pessoa te dá um tapa no rosto, você vira o outro lado. A outra pessoa vai ficar desse traço, não vai nem entender o porquê que você está fazendo isso. E Jesus mostra para você exemplo: se alguém tentar te tomar a cá, dele também é tudo.
Ou seja, você não está disposto a brigar, você está disposto a promover a paz em toda e qualquer situação. Se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Tá? Jesus, é isso que ele estava. Então, quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer: faça o que for necessário para que haja paz. Faça o que for necessário. E quando nós lemos a palavra diz assim: quando depender de vós, tende paz com quase todos os homens. Não é assim? Tem? Com todos? Não, mas tem um ser difícil demais ser paz, sim ou não? Tem um ser complicado, não é? Será que é possível ter paz com todos os homens? Será que Deus nos pediria algo impossível de nós realizarmos? Então, quando ele diz assim: quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Por quê? Porque às vezes não vai depender de você. Você está fazendo a sua parte, mas o outro continua te aprontando e te provocando. Aí você fica na sua, fique tranquilo, tenha domínio próprio, desde que Deus cuida. A Bíblia diz: não tens lugar a ira. E se você dá lugar a ira, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de pau, você vai pegar uma arma, você vai pegar uma pedra. Você está dando lugar a ira. Você está irado. Porque a Bíblia, irar não é pecado, né, irmãos? Irar é pecado? Não, porque Deus ira também. Então você pode irar, você só não pode dar lugar a ela. Porque quando você ira, você se aborrece, mas você tem o controle. Você deixa para Deus resolver por você. Porque se você for dar lugar a ira, o que você vai fazer? O que tiver ao alcance da sua mão, você vai tomar. Se for uma pedra, você vai pegar. Se for um pedaço de pau, você vai pegar. Se for um porrete, né? Se for uma arma, você vai tentar resolver. Porém, quando você é dominado pelo Espírito, você vai ficar em paz e vai saber que Deus vai cuidar daquela situação. E olha que às vezes Deus nos surpreende. Às vezes Deus cuida de situações que você pensa assim: Deus vai dar uma traulitada nessa pessoa, vai fazer, ela vai pagar. Mas às vezes Deus trabalha de uma outra maneira, que aquela pessoa se arrepende bem e te pede perdão. Eu já vi isso muitas vezes acontecer. Pessoas que você acha que você está orando assim, e no seu pensamento, não que você esteja desejando, você está pensando: Deus vai dar um puxão de orelha dessa pessoa de acordo. Mas aí acontece diferente. Deus toca no coração, quebrando aquela pessoa, e ela vem e pede desculpa. Puxa, aquele dia eu te tratei tão mal e você resistiu. Isso já aconteceu comigo quando eu estava trabalhando lá no batalhão de trânsito. O Senhor me desacatou na rua. Eu estava montando o carro dele, estava precisando de passeio, e ele veio com uma onça, com um pitbull. E eu fiquei tranquilo, fazendo a multa. Quanto mais ele falava, mais rápido eu fazia a multa. Tranquilo, ia me desacatando, aí a filha dele e a esposa dele veio puxando ele para trás. Aí eu só virei assim, falei com ela assim: leve ele para dentro, senão eu vou ter que prendê-lo. Um flagrante, sacado. Eu sempre fui muito tranquilo, irmãos. Às vezes eu me irrito com coisas que não é para irritar, e às vezes coisas muito sérias, às vezes eu fico tranquilo. Eu disse: leva ele para dentro, senão eu vou ter que prender por desacato. Eu não quero fazer isso. E continuei fazendo a multa. A mãe e a filha levaram o pai lá para dentro. Tudo bem, eu fiz a multa e deixei o ticket. Às vezes ele deixava o ticket no para-brisa do carro. Fui embora e falei assim: retira o carro, eu vou ali na frente, daqui a pouco, se o carro estiver aqui, vai ser outra providência. E fui. Quando passou uns 2 dias, eu estava lá, e a gente reunia para poder fazer a chamada. Aí o comandante lá na frente disse: eu quero ler aqui uma carta que eu recebi. Era o coronel Campolino na época, ele gritando, falava alto. Aí ele contou o fato. Quando ele começou a contar o fato, esse negócio aí. Aí contou o fato, a esposa contou o fato e falou assim: eu quero agradecer e elogiar o controle, o domínio e a profissionalidade desse sargento. Eu não sei o nome dele, porque quando a gente assina na mão, a gente assina, né? Não tem jeito de... Mas ele já sabia que era eu.
Aí eu falei, eu quero agradecer, porque o meu esposo estava totalmente fora de si, desacatou ele, e ele teve toda a paciência e deixou a gente levar o meu esposo para dentro. Se fosse eu, teria feito diferente. Aí ele, esse é o, na época eu era sargento, esse é o sargento Santos. Uma salva de palmas para ele. Aí, então fui elogiado publicamente. Mas por quê? Autodomínio, autocontrole, coisa que, por isso que eu falo, às vezes você acha que Deus vai resolver o negócio de um jeito, Deus resolve de outro. Então é isso que Tiago está falando, né? Aí ele continuando aqui, ele diz assim, então são guerras, né? Então, em Gênesis 33, eu falei sobre o Salmo 33, quando o salmista nos enfatiza a questão de ter paz uns com os outros, ou como com suave é, os irmãos Bíblia e União, aí ele dá alguns exemplos de problemas que houve entre irmãos. Em Gênesis 33 está registrado lá aquela contenda que houve entre Ló e Abraão. A gente percebe que Ló, os pastores estavam brigando entre si por causa do pasto, mas quando o problema chegou até Abraão aparentemente perdeu, mas na realidade ele ganhou. Por quê? Ele disse assim, pode escolher onde você quer. Se você disser, nós não podemos mais continuar juntos, porque os nossos pastores não combinam, e nós temos, para que não haja contenda e divisão entre nós, escolha qual o lado que você quer ir, que eu vou para o outro. Os irmãos conhecem a passagem? Depois lê lá em Gênesis capítulo 13. Então, eles escolheram Ló. Na realidade, o que Ló teria que ter feito naquele momento? Não, meu senhor, não, meu tio. A chamada é do Senhor, eu estou aqui só de carona. Eu estou aqui só na sombra do Senhor. Então, o Senhor vai escolher, eu vou para o outro lado. Ele cresceu, olha onde? Nas campinas do Jordão. Né? Os irmãos sabem o que aconteceu depois das campinas do Jordão, que levava até Sodoma, né? Depois foi tudo destruído. Abraão foi para o outro lado. Então, para onde Abraão foi abençoado. E para onde Ló foi, o trem ficou feio para o lado dele. Então, aparentemente, muitas vezes, nós perdemos nas nossas escolhas só para evitar uma contenda, só para evitar uma confusão. No momento a gente sai até humilhado ali, que a gente está perdendo, mas na realidade perdendo para ganhar. Né? Então nós temos esse exemplo. Temos um exemplo também lá em 2 Samuel capítulo 13, que nós vemos lá Davi e Absalão, aquela contenda que Absalão quis tomar o reino de Davi. Davi, por amar Absalão, não quis travar guerra contra o seu filho. E a Bíblia diz o que Davi fez? Pegou toda a sua tropa e saiu da cidade e deixou Absalão. Aparentemente ele fez o que? Ele perdeu, né? Perdeu para ganhar. Então é isso que nós precisamos. A nossa atitude muitas vezes tem que ser de perder para ganhar lá na frente. Os irmãos conhecem a história. A própria justiça foi realizada através dos homens de Davi. Não era o que Davi queria, mas Absalão foi morto e Davi pôde retornar, voltar a reinar. Perdeu para ganhar. Muitas vezes nós perdemos para ganhar. Temos também Lucas 9, aquela confusão, contenda entre os discípulos. Eles estavam contendendo entre si quem seria o maior no reino. Não, eu sou maior, você é maior, né? Houve aquela. Aí quando Jesus chama eles para perguntar o que eles estavam conversando, eles desquistaram e mudaram de assunto. Mas Jesus sabia que eles estavam contendendo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Então, no nosso meio, muitas vezes existe também contendas também, mas nós temos que ter aquela atitude de serenidade, e muitas vezes nos humilharmos e até perder para ganhar. Quem está vendo assim, não perdeu não. Para Deus nós ganhamos, nós somos inteligentes, nós somos sábios, e assim o Senhor faz justiça para nós, né? Prosseguindo, lá na igreja primitiva, guerra também, na igreja primitiva, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 8, houve lá uma contenda entre o povo de Corinto. Lá em Gálatas, eu não estou lendo assim porque senão a gente toma muito tempo, capítulo 5, versículo 15, alguém lê para nós.
A gente lê alguns, não. Outro alguém abre para nós em Filipenses. Vou pedir para os homens abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 15. E as irmãs em Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 3. Vou isso vou beber água. Mas não é assim o dono gratuito de Deus, como a ofensa. Porque se pela ofensa correr muito mais, a graça de Deus é o dom pela graça, que é o dom só ao homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Então, foi Gálatas capítulo 5, versículo 15, né? Alguém encontrou aí Filipenses capítulo 4, 1 a 3? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está em servir o Senhor amado. Rogo a Euódia e rogo a Sinta, e sinta o mesmo do Senhor. Peço-te também a ti, no lugar de Euódia, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e como convite com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Isso mesmo. Irmão, sabe quem era Evódia e quem era Síntique? Eram duas obreiras que trabalharam com Paulo. No entanto, elas tiveram um atrito entre elas lá, elas tinham uma divisão entre elas. Então, Paulo está aí intercedendo para que houvesse nelas o mesmo sentimento, houvesse harmonia, porque elas estavam tendo uma contenda entre elas. Então, muitas vezes, isso acontece até hoje nas igrejas. Um querer ocupar uma posição mais que o outro, um discordar da forma do outro trabalhar. Então, nisso nós temos que ter muita sabedoria, levar para a oração, né? E isso que Paulo fez, Paulo rogando para que elas tivessem o mesmo sentimento, tivessem harmonia no trabalhar juntos. Então, é uma coisa muito importante. Essa é uma coisa importante, irmãos, é quando tem alguém na obra de Deus trabalhando junto, fazendo a mesma obra, porque uma boa parte das funções da igreja geralmente tem 2 pessoas, 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Que haja harmonia, que haja ali uma concordância para que a obra possa sair bem, né? Nenhum querer aparecer mais que o outro, querer destacar mais que o outro, isso geralmente não dá certo. São brigas que existem nos nossos membros, isso aí procede de quê? Do egoísmo, do querer destacar. Então nós temos que trabalhar juntos, né? Eu me lembro muito daquela parte lá dos leprosos, quando eles foram até Jesus para poder ser curados. A Bíblia diz que eles, de longe, eles cantaram assim: Senhor, tem misericórdia de nós, né? Eles estavam unidos, porque estavam sofrendo pela lepra, estavam unidos pela dor, unidos pela lepra. Mas tão logo eles foram se apresentar ao profeta, né, ao sacerdote, que era o costume da época, o que aconteceu? Dispersaram, logo foi embora, porque a união acabou. Receberam a cura, mas não permaneceram unidos mais. Um só voltou para agradecer. Então o sofrimento muitas vezes nos une, né? Então, se nós sofremos, que nós possamos sofrer em união, a coisa fica mais leve, né? Agora, Tiago também dá ênfase na guerra entre as classes. Isso ele nos traz lá em Tiago 2, capítulo 1 a 9, ele falando sobre acepção de pessoas. Quando um rico chega na igreja, uma pessoa mais importante, ele chega na igreja, é dado para ele os melhores lugares, e aqueles que mais simples ficam nos lugares mais simples. É por isso que o próprio Cristo ele nos orienta, né? Quando chegar em algum lugar, procura um lugar lá mais atrás, para que evite de você sentar na frente, alguém vem e te tira você da frente, porque chegou alguém mais importante do que você, te coloca você lá atrás. Melhor você ser chamado para sentar na frente do que você ser tirado da frente e ser colocado lá atrás. Então, isso é uma orientação do próprio Senhor. Então havia essa luta entre classes.
Aquilo que era mais importante, eles davam os melhores lugares. Então Tiago repreende isso. E vamos ler lá, é muito importante essa parte. Ele fala assim, Tiago 2, capítulo 9, ele fala assim: porque se no vosso ajuntamento, está falando da reunião da igreja, né? Se no vosso ajuntamento entrar um homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disser: assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Olha que exortação pesada, né? Quer dizer, você olhou, um está mais bem vestido, está com o anel no dedo, né? Está todo chique, e o outro está mais simplesinho. E você destacou, você chamou o mais bem vestido, que está com o anel de ouro no dedo, chamou ele para frente, colocou ele no local de saco, e o mais simplesinho você põe lá no cantinho. E aquele ainda fala assim: fica ali em pé, ali, ó. É tudo isso, né? Então, dentro de nós, a gente já fez distinção. Então, ele nos exorta a não proceder dessa maneira. E prosseguindo, ele fala assim, no versículo 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu ao seu amo? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, temos que tomar muito cuidado para não provocar esse tipo de atitude dentro da igreja, né? Tratar uns com mais destaque e outros. Isso, infelizmente, muitas vezes o próprio obreiro, se não tomar cuidado, ele faz isso, né? Aquelas pessoas que tem mais chique, ele vai tratar melhor, que o dízimo é maior, ele vai tratar melhor, e aquele pequenininho que nem dizimista não é pessoa simples, ele não vai dar muito papo, não. Então o pastor tem que tomar muito cuidado para ele não cair nesse erro, né? Prosseguindo, irmãos, há também outros tipos de lutas. Quais os outros tipos de lutas que o Tiago também vai dar ênfase aqui? São as lutas trabalhistas, as guerras, né? Quando eu disser luta e guerras e brigas, é a mesma coisa. Lutas trabalhistas. Aí nós encontramos em Tiago 5, 1 a 6, quando ele fala assim: eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua verrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne. Entouserastes para os últimos dias. Até o 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha que perigo! Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cebastes o vosso coração como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Então, ele está trazendo uma séria exortação para os ricos que exploram os pobres, né? Exploram. É lógico que se você tem alguém que está trabalhando para você, e se combinou um salário, paga o salário, mas não vai explorar a pessoa, aproveitando que a situação da pessoa é ruim. Talvez o serviço dele vale R$100, aí você fala assim: não, eu posso te pagar 50, se você quiser, bem, se não quiser, né? Ele está precisando, ele vai trabalhar por aqueles 50, mas sabendo que ele merece ganhar 100. Isso é coisa que muitas vezes acontece entre irmãos.
Então Paulo está exortando aqui que ele enriquece as custas do pobre, que é o que mais tem. Quando nós falamos da nossa política, então, só Jesus, né? Uma exploração tremenda, impostos caríssimos, tudo para manter aquela riqueza, aquela pompa toda. Enquanto isso, o pobre não tem nenhum atendimento médico básico, ele não tem. Ele vive de salário mínimo. Às vezes, para dar um aumento com salário mínimo é uma dificuldade. Aumenta R$10 por ano. E para eles aumenta 100%, o dobro do salário deles. Então eles fazem o que quer. Então ele está dando uma dura exortação para isso, né? E ele está dizendo no versículo 3: tesouraste para os últimos dias. Tudo que o rico faz em detrimento da infelicidade do pobre, explorando o pobre, tirando dele para se manter no pedestal, no último dia ele está entesourando para o último dia. No último dia vai ser trago no tribunal para ser cobrado dele. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clamam. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmãos, não tem nada que acontece que passa desapercebido pelo Senhor. Deus está vendo tudo. E no momento certo Ele vai tratar com cada um. Então nós temos que ter essa consciência, né? Louvado seja Deus. Vamos prosseguir aqui. Então, lutas de ricos que exploram os pobres. Às vezes se cria até sindicatos, né, para trabalhar aí em prol do direito do pobre. Aí vem o sindicato e explora mais ainda também, não é assim? Cobra mensalidade e não fazem nada. Sindicatos que coluem com os patrões, em vez de defender o direito do pobre, eles combinam com os patrões e não cumprem a sua obrigação como sindicato. Também lutas na igreja, Tiago 5, 1 e 6 também. São lutas por cargos, lutas por posições, né? Quando cada um acha que somente a ideia dele que é importante, somente o que ele faz é que é importante. Uma coisa nós precisamos de termos, né? Uma consciência de que tudo que quando nós fazemos a obra de Deus, nós fazemos não é para o pastor, não é uns para os outros, não é para a nossa própria glória, nós fazemos para Deus. Nós temos um patrão, nós temos um Senhor, do qual nós estamos para servi-lo. Quando a Bíblia diz, lá no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, nós não estamos servindo uns aos outros. E muitas vezes, quando a gente serve, faz algo, a gente quer reconhecimento. É bom o reconhecimento, mas caso você faça e você não for reconhecido, fica tranquilo, Deus está vendo tudo. E no momento certo, a recompensa verdadeira virá da mão do patrão, virá da mão do Senhor, porque é Ele que nós servimos. Quando nós tivermos consciência de quem que nós servimos, a gente vai parar de ficar importando com esse negócio de reconhecimento. E a gente importa muito com o problema de reconhecimento, e a gente sofre. Porque eles trabalham, e às vezes nem é percebido. Às vezes mas a pessoa não é capaz de falar, parabéns por nosso trabalho, Deus abençoe. Pode acontecer, mas se isso acontecer, irmãos, fique tranquilo. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Então, no momento certo, né? É por isso que existe o galardão de Cristo, né? O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para julgar. E depois que houver, eu vou entrar um pouquinho nessa escatologia aqui. Depois que houver o arrebatamento, enquanto o mundo estiver aqui na grande tribulação, a igreja estará passando pelo tribunal de Cristo. Mas o tribunal de Cristo não é para condenar ninguém. O tribunal de Cristo é para julgar as nossas obras. Aí vai julgar se a obra foi de ouro, se a obra foi de prata, se a obra foi de pedra preciosa, se foi de madeira, se foi de palha. Não, mas o que é isso? Obra de ouro, de prata, o que é isso?
A obra de ouro, de prata e pedras preciosas são aquelas que, passadas pelo fogo, elas não sofrerão nenhum dano. Por quê? Porque elas foram feitas para a glória de Deus. São aqueles trabalhos que nós fizemos na igreja para a glória de Deus. Nós não nos importamos com reconhecimento, porque estamos trabalhando para o Senhor. Nós sabemos para quem nós estamos trabalhando. É importante o pastor elogiar, é importante. Mas pode acontecer dele esquecer. Pode acontecer dele. É tanta coisa, depois esquecer dele. Puxa vida, eu tenho trabalhado, tenho feito isso, o pastor não reconhece nada. Às vezes ele até reconheceu, puxa vida. No dia desse eu estava pensando, aquelas costas ali, foi o pastor Paulo que colocou. Aí, eu até falei, não, pastor, eu até esqueci de falar para a igreja que foi você que colocou essas costas, foi muito bem acertado, foi muito bom. E acabou que depois eu esqueci, não sei se os irmãos se lembram, não mencionei. Agora imagine se ele ficar chateado com isso, eu não vou fazer mais nada para a igreja. É importante você reconhecer o trabalho que alguém faz. Mas caso alguém esqueça e deixe de reconhecer, eu acredito que seja um esquecimento, lembre, vamos nos lembrar, irmãos, que nós trabalhamos para o Senhor. E os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele observa tudo. Ele conhece. Para todas as igrejas da Ásia, Ele falou a mesma palavra. São duas frases que Ele diz para todas as igrejas da Ásia. A primeira é: eu conheço as tuas obras. Ele disse isso para a igreja de Filadélfia, Ele disse isso para a igreja de Sardes, para a igreja fugiu o nome dela agora, Laodiceia, para todas as igrejas da Ásia, essa palavra ele dirigiu: eu conheço as tuas obras. Outra palavra que ele dirigiu para todas as igrejas da Ásia: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das igrejas. Todas, ele disse isso. Então, com relação às nossas obras, Deus conhece todas, e no momento certo Ele vai nos galardoar. Então, eu falei aqui sobre as obras de pedras preciosas, de ouro e de prata, que vão ser passadas pelo fogo, não vão ser queimadas, vão prevalecer, e essas obras foram feitas para a glória de Deus. Agora, e a de madeira? E a de palha? Quando passar pelo fogo, vão ser consumidas. Por quê? São obras que foram feitas para a própria glória do Rei. Um dia eu vou trazer um estudo aqui a respeito do tribunal de Cristo. Vão ser passadas, vão ser feitas lá. Quando passar aquelas obras pelo fogo, o fogo vai queimá-las. E elas não vão ter valor nenhum diante de Deus. Por quê? Porque foi feito para a própria glória da pessoa. Ele fez para aparecer, Ele fez para destacar, Ele fez para mostrar que Ele é melhor que o outro, Então não vai receber galardão. Está no céu, não vai ser condenado por isso, mas não vai receber galardão. Agora, aquelas que passaram pelo fogo não foram consumidas, aí cada um vai receber a sua coroa, o seu presente. Porque a Bíblia diz que Deus ele é galardoador, Mas vamos continuar aqui. Então, são as lutas da igreja. Não precisamos lutar por cargos, nem por posições. Tem trabalho para todo mundo da igreja. E olha que ainda falta obreiros. O próprio Jesus disse que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Tem um lugar que nunca vai estar escrito, você vai encontrar escrito lá fora assim, que não há vagas. Não, aqui é o contrário. Todo tempo temos vagas. Temos vagas. Às vezes não tem vaga para pastorear, porque pastor é 1 ou 2 no máximo, Mas tem vaga para auxiliar, tem vaga para dirigir o trabalho, tem vaga para dirigir o departamento, tem vaga para ensinar para as crianças, tem vaga para cuidar da igreja, tem vaga para ser porteiro. Sempre tem vaga. Aqui tem. Aqui não tem desemprego. Todo mundo está empregado, está fechado. E quem vai pagar é o Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. O patrão é Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então, temos aí as lutas na igreja, lutas por cargos. Também lutas pessoais, são as guerras pessoais que o Tiago fala, Pessoais.
Aí, quando ele chega lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, aí diz assim: irmãos, não falais mal uns dos outros. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ele fala: quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei. Tem uma tradução que fala que já não és cumpridor da lei, mas juiz. Então, quando eu julgo meu irmão, quando eu falo mal do meu irmão, infelizmente eu falo, eu preciso tomar cuidado com isso. Talvez os irmãos não falem, mas eu, infelizmente, de vez em quando eu cometo essa falha. Nós temos que tomar cuidado para não falar mal uns dos outros. Que quando nós falamos mal uns dos outros, nós estamos julgando. Estamos julgando. Né? E quando nós julgamos, por mais que nós tentemos ser justos, a gente não vai conseguir. Por quê? A gente não conhece a motivação, a razão pela qual aquele irmão ou aquela irmã cometeu aquele erro, a razão pela qual aquele irmão ou aquela irmã cometeu aquela falha. A gente não sabe a razão. Então a gente não tem o discernimento, a gente não tem a capacidade de julgar. Então, quando a gente toma a posição de julgador, a gente está usurpando uma função que pertence somente a Deus. Porque só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Tanto é que na esfera civil, né, na lei criminal, antes de julgar uma pessoa, tem que reunir muitas provas. Né? O próprio juiz ali, ele tem que reunir muitas provas. Existe dentro da lei atenuantes. O que é atenuantes? É aquilo que às vezes motivou a pessoa a fazer aquilo, a pessoa não queria fazer aquilo, mas ela acabou fazendo. Então isso são chamados de atenuantes. Então existe ali um conjunto de provas, pró e contra. Umas vão agravar a situação, outras vão amenizar a situação. Exemplo: alguém, uma mulher matou um homem. Aí vem lá, dentro das provas, o histórico do crime. Ele batia nela todinho. Batia nela direto. Batia nela. Um dia ela reagiu. Pegou uma panela quente lá e jogou por cima dele e morreu. Por exemplo. Aí aquilo vai entrar como o quê? Como atenuante. Ela era vítima de agressão por muitas vezes, né? Então, o estado que ela estava ali, às vezes, por medo de apanhar de novo, ela atingiu ele. Então são as atenuantes. Então, quando o juiz vai julgar, irmãos, ele pega todo esse conjunto de situações e, baseado nisso, ele vai absolver o condenado. E muitas vezes, condenando, ele vai condenar dando uma pena bem baixinha por causa da situação. Então, quando Deus vai julgar alguém, Deus, ele, na sua ciência, já conhece essas provas todas. As provas, as contas, ele conhece tudo. E ali ele mesmo vai julgar. Só ele é juiz. Tiago diz isso aqui, ó, quando ele fala assim, só um minutinho no óbvio, sem fazer essa observação. No versículo 12 ele fala assim: há um só legislador e um juiz. Ou seja, o próprio Deus que escreveu a lei lá no monte, né, e entregou para Moisés, e ali ele atuava como legislador. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir, ou seja, pode absolver ou condenar. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Difícil, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente precisa ter mais compaixão. Às vezes dentro da gente, não, aquilo não presta mesmo, não, aquilo não tem nada, mas a gente tem que vigiar. São os pensamentos que guerreiam entre nós aqui, ó, passar um zica assim, ó, e só observar, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa, ajuda ele, ajuda ela, né? Porque a Bíblia diz que com a dureza que nós vamos julgar, da forma que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então, se nós atuamos como juiz e julgamos com rigidez,
nós também vamos ser julgados com rigidez. Agora, se nós julgamos com misericórdia, tentando ajudar, tentando dar oportunidade, da mesma maneira nós vamos ser tratados. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Pode falar, irmão Carlos. Pode fazer sua observação. Eu estava pensando também no segundo aí. Tá, agora. Esse livro vai montar os autos também. Ao montar o processo, se o delegado, se eu não conseguir as provas suficientes, o promotor nem aceita o julgamento. Exatamente. Em um julgamento, irmãos, existe três pessoas, as mais importantes. Existe a figura do juiz, existe a figura do advogado de defesa e o promotor. O promotor, o papel dele é só acusar. Só que ele acusa baseado em quê? Baseado no conjunto de provas. Se tem as provas, ele pega exatamente aquelas provas ali e ele agrava aquelas provas ali. Ele procura fazer que ele vai ficar mais certo do que já está escrito lá. Ferrado o cidadão mesmo, né? O advogado, ele já pega aquelas atenuantes ali e traz à tona e trabalha aquilo ali para poder buscar até uma absolvição. Aí, aquele que tiver mais habilidade vai convencer o juiz. E o juiz vai julgar baseado na argumentação do advogado e na argumentação do promotor. Amém? Eu fui 9 meses jurado, né? Eu era juiz. O jurado ele faz papel de juiz. Só que tinha o juiz principal e tinha mais quatro juízes, que era um major, um capitão e 2 tenentes. E eu estava dando meu pitaco ali, né? Eu quase sempre segui o juiz. O juiz conhece demais, ele sabe demais. Porque quando a gente tinha que julgar, que dar um parecer contrário ao do juiz, a gente tinha que fundamentar. Como é que você vai argumentar contra o juiz? Aí eu olhava assim, não, o juiz tem razão. Bem, meus irmãos, vamos encerrar então por hoje. Cantar um corinho aqui para tirar a oferta. Você tira a oferta aí para mim? Não. Irmão Alves. Quem vai tirar? O Alves vai tocar. Então você tira a oferta. Porque você está com o dedo machucado, né? Vamos tirar a oferta depois.
Domingo aqui, já vai dar dia primeiro. Domingo é dia de quê, irmãos? Ceia do Senhor, né? Então, domingo nós temos a nossa ceia e à noite o culto da família. Culto da família. Viu? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós encerrar o trabalho? Nós encerramos com vírgula, né? Depois tem continuidade, né? Amém? É bom poder te ver daqui de cima, um bom número, né? Nós temos hoje aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12 pessoas. Tá bom. Mas nós temos que buscar o ótimo, né? Depois o ótimo buscar o excelente. Não é assim? Vamos orar aqui. Eu já tenho uma novidade, eu vou deixar para dar domingo. Né? Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai querido, diante da tua presença maravilhosa, nós te agradecemos pelo teu grande amor e teu cuidado para conosco. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, leva-nos em paz, ó Deus, diante da palavra que foi ministrada aos nossos corações, nos ajude a melhorar, Deus. Estamos em obras, precisamos do teu Espírito Santo nos controlar o nosso entendimento, controlar a nossa mente, controlar os nossos íntegros, ó Deus, para que nós possamos andar no temor do Senhor. É o que nós te pedimos agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor e nada